E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carlos, né? No momento eu sou estudante, né? De Ciências Biológicas. E eu queria falar com vocês hoje, galera, sobre racismo no Brasil, né? Eu acredito que vocês estão acompanhando aí nos noticiários, né? As manifestações no Brasil e no mundo, né? Contra nos Estados Unidos por causa do George Floyd, né? Que foi morto daquela maneira tão brutal, né? E eu queria falar hoje, né? Contar um pouco das histórias, né? E das lutas que o Brasil teve, né? Do movimento negro no Brasil, né? E como a gente pode ajudar isso, né? Combater esse problema, né? Os negros chegaram aqui no Brasil, né? Por volta do século XVII, né? Eles vieram aqui para trabalhar principalmente na cana-de-açúcar, né? E daí, né? Eles já chegaram aqui como escravos, né? E isso foi construindo um imaginário racista, né, no Brasil, né, excludente, né? É óbvio que teve várias manifestações, né, quilombos, né? A primeira lei, né, que a gente conhece contra a escravidão, né, foi de 1850, né, que é a lei de Eusébio de Queiroz. Nessa lei, esse juiz proibiu, né, o tráfico negreiro entre Brasil e África, né? Só que mesmo assim, né, gente, foi uma luta constante de revoltas, né, de negros, né? A elite aqui é uma elite brasileira, era, né, naquele momento e ainda é um pouco, né? Aqui no Brasil era uma elite muito racista, excludente, e ela não queria que o negro participasse da política, né? Das conquistas sociais, né? E da república também, que veio mais para frente, né? Ou que veio antes, né? E comprovando isso, né? A gente vê que voltando um pouco para trás, 1824, a primeira constituição que foi outorgada, né, por Dom Pedro I, ela proibia que os negros fossem às escolas, né? Na verdade eram os escravos. E como os negros eram escravos, né, ainda era escravidão, então aí foi se dando. Aí que é o que a gente vê, né? Foram excluídos da escola, né, dos direitos sociais, escravizados. Aí mais para frente teve várias revoltas, né? Teve a Conjuração Baiana, movimentos, teve a lei do sexagenário, que dava liberdade para escravos com mais de 60 anos. E foi tendo os avanços graduais, né? Muita luta, os quilombos, né? Que foram muitas resistências. A própria pressão da Inglaterra, né? Que a Inglaterra ajudou o Brasil a chegar aqui em 1800, né? Ajudou o rei português, né? Chegar aqui com segurança, porque ele estava tendo uma batalha lá com Napoleão Bonaparte da França. E a Inglaterra tinha passado pelo processo de revolução industrial e ela precisava de consumidores. E como escravo não tem dinheiro, né? Ela pressionava o governo brasileiro a libertar os escravos, né? Mas mesmo assim, foi uma luta, né, muito grande. E em 1850 e pouco, né, na Guerra do Paraguai, a gente vê mais um caso de descaso, né, e desprezo pelos negros, né? Porque naquela época a elite, o próprio imperador prometeu, o imperador Dom Pedro II, que os negros que fossem para a Guerra do Paraguai, eles iam ter liberdade quando voltassem, né? Mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente não foi. Muitos não receberam e continuaram, né, com as lutas, né? Temos lutas na Bahia, em vários outros locais do Brasil, né, de resistência. Só que o Brasil, né, a elite sempre mantinha, não queria o povo, né, nem os pobres, nem os negros nas decisões, né? Foi a base de muita luta, né? E quando a gente teve a libertação, né,
total da escravidão em 1888, com a princesa Isabel, né, os negros continuaram ainda sendo escravizados, porque veio a política de imigração, né, que o governo brasileiro não queria os negros ganhando dinheiro, os negros crescendo na vida, né? Então eles trouxeram imigrantes, né, da Europa, da Itália, da Alemanha, né, que esses países estavam passando por problemas, né? A Itália passando por unificação. Então eles vieram, né, muitos italianos, muitos alemães, para trabalhar aqui e tomar o espaço do negro, né, que estava começando a ter conquista, né? E voltando um pouco mais para trás, que eu esqueci de dizer para vocês, depois daquela lei de Eusébio de Queiroz de 1850, a elite aprovou a lei de terras, né, que proibia, né, que ficava proibido qualquer cidadão, pegar uma terra sem pagar. Então imagina, né, as pessoas, o negro não tinha terra, o pobre não tinha terra, e aí então fica complicado, né? Então depois veio a República, né, no Brasil, né, e teve várias outras leis, a lei da vadiagem, que eu acho que de 1840, né, e prendia as pessoas na rua que não tinham emprego, né, e a maioria, a gente sabe, né, que naquela época eram negros. Depois veio outros movimentos de resistência, tiveram as conquistas, né, e principalmente da década de 90 até, né, essas décadas de 2000, o Brasil teve várias conquistas, né, só que a gente tem que continuar, né, combater o racismo, né, as cotas que vieram aí estão ajudando bastante, né, negros, né, na televisão ajuda, né, e a gente tem que combater caricaturas, né, a gente vê caricaturas, a gente tem que combater essas coisas, né, para a gente avançar. E é isso, galera. Eu queria agradecer vocês que viram o vídeo, né? Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque eu vou estar passando mais conteúdo. E eu também tenho outro vídeo de como estudar com eficiência. Se você quiser dar uma olhada no meu canal, dá uma olhada lá, tá? Obrigado.